E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar o ouriço. E eu já adiantei o corpo dele, os bracinhos também, que são do padrão do corpo dos bichinhos de bosque, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e nos cards aqui em cima, tá bom? Então eu fiz aqui até a carreira 31 e não fiz a carreira 31 parte B, que é aquela parte que a gente pega somente as alcinhas de trás do ponto, para fazer uma sustentação aqui no pescoço, né? Não vou fazer ela. Por quê? Porque a gente vai fazer esse bichinho aqui no estilo que a gente fez o esquilo, que é costurando a cabeça aqui por cima, tá bom? Não vamos fazer uma cabeça aqui inteiriça. Então, o corpo já está adiantado até a carreira 31, faz lá, aqui, ó, nos cards que nem eu marquei, lá no vídeo do corpinho, e os bracinhos também, tá? Eu tô utilizando aqui a cor brigadeiro, a numeração dela, 7569, tá? Todas as cores, linhas, tipos de linha que eu tô utilizando no Amigurumi Soft, vou colocar na descrição do vídeo. Vamos lá? Então, antes de começar, uma observação importante que eu tenho a fazer é para vocês deixarem uma quantidade boa de fio para que a gente possa costurar o pescocinho aqui, o corpinho, na cabeça, tá bom? Então, agora sim, vamos lá. Então, vamos iniciar a cabeça e eu estou utilizando a cor brigadeiro. A numeração dela é 7569, da Amigurumi Soft. Estou utilizando a agulha 3. Para iniciar, nós vamos fazer um anel mágico e a gente está fazendo a cabecinha e começando pelo focinho. Então, anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos aqui dentro. Então, eu coloquei aqui 6 pontos baixos, não contei com a correntinha inicial e vou fechar o meu anel. Vou virar aqui o trabalho. E no primeiro Vzinho deitado, tem uma alcinha aqui inclinadinha e um primeiro V. Eu entro nele. Aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto, tá? Então, eu terminei minha segunda carreira e agora eu vou desfazer esse último, metade do último ponto para a gente trocar de cor. Então, eu puxo essa alcinha, vai ficar 2 alcinhas aqui. Eu introduzo a agulha. E aqui eu vou pegar a próxima cor que a gente vai utilizar. Vamos utilizar a cor Craft 7096. Introduzo a linha aqui, puxo a linha. E aqui a gente corta essa marrom. E vamos dar 2 nozinhos com a bege e com a marrom. Aqui, uma observação importante que eu fiz e acabei não mostrando, todas as vezes que eu faço o anel mágico, eu viro o trabalho, a linha que sobrou do anel mágico, eu abro ela e dou uns 3 nozinhos mais ou menos, e depois eu corto aqui bem baixinho aqui, né? E aí, toda vez que eu faço o anel mágico, eu faço isso aqui para que não fique abrindo depois, tá? Então, agora a gente vai para a terceira carreira. E aqui depois a gente pode aparar essas linhas aqui, tá? Mas eu deixo um pouquinho mais pra frente, senão agora, se elas ficarem curtinhas, elas me atrapalham. E aí aqui a gente vai botar o marcador. E vamos fazer essa carreira fazendo um ponto baixo. Porém, esse primeiro ponto, nós vamos fazer ele como ponto baixíssimo. Então, eu fiz o primeiro como ponto baixíssimo e esse ponto ali, ponto baixíssimo, a gente conta como um ponto. O próximo, a gente vai fazer um aumento no próximo ponto. Então, o aumento são 2 pontos no mesmo ponto.
2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Então, a gente vai seguir essa carreira fazendo um ponto baixo, um aumento. Então, eu finalizei a carreira 3 agora, aquela que a gente fez um ponto baixo, um aumento, com 9 pontos, tá? Então, a carreira ficou com 9 pontos. Carreira 4, a gente vai fazer 9 pontos, então, ponto sobre ponto. Lembrando que a gente pega esse ponto baixíssimo que a gente fez aqui e conta ele como ponto, tá? Vamos fazer a carreira 5 e a gente vai fazer aqui na carreira 5 2 pontos baixos sozinhos, um em cada ponto. No próximo ponto, a gente vai fazer, nos próximos 5 pontos, vamos fazer 5 aumentos. Então, um aumento, 2, 3, 4, e 5. E finalizo a carreira com 2 pontos baixos sozinhos, um em cada ponto. E aí, essa carreira a gente fica com 14 pontos no final. E a próxima carreira, que é a carreira 6, a gente vai fazer de ponto sobre ponto. Então, ela terá 14 pontos. Na carreira 7, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos. Então, 1, 2. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento por 5 vezes. Então, um ponto baixo, um aumento. Fiz o meu primeiro. Um ponto baixo, um aumento. Segundo, um ponto baixo, um aumento. Terceiro, um ponto baixo, um aumento. Nosso quarto, e agora a gente vai fazer o último. Um ponto baixo, um aumento. E aí, a gente termina a carreira com 2 pontos baixos. E aí, nessa carreira, a gente fica com 19 pontos. E na carreira 8, nós vamos fazer 18 pontos. Então, uma carreira de ponto sobre ponto. Então, a carreira 7, a gente finaliza ela com 19 pontos. Vamos para a carreira 8, e na carreira 8 a gente vai fazer 19 pontos. Então, ela será de ponto sobre ponto. Então, finalizei a carreira 8 de ponto sobre ponto. Agora, na carreira 9, a gente vai fazer 2 pontos baixos, sozinhos, tá? Um em cada ponto. E aí, a gente vai fazer uma repetição aqui de 5 vezes de 2 pontos baixos, um aumento. Então, 2 pontos baixos sozinhos, um aumento. Dois pontos baixos sozinhos, um aumento. Então, estou na minha segunda repetição. 2 pontos baixos sozinhos, um aumento. Dois pontos baixos sozinhos,
um aumento. E agora eu vou fazer a minha última repetição. Dois sozinhos, um aumento. E aí, a gente finaliza a carreira com 2 pontos aqui no final, um em cada ponto. E essa carreira, a gente finaliza ela com 24 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira 10, a gente vai fazer essa mesma repetição, tá? Essa mesma ideia, ó. Sempre começando com 2 pontos sozinhos, e aí a gente vai fazer uma repetição, só que agora a gente vai aumentar. Ao invés de a gente fazer 2 pontos baixos, um aumento, nós vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos, um aumento por 5 vezes e finalizar aqui, quando chegar aqui no final, com 2 pontos, tá? E aí a carreira 10 ficará com 29 pontos. Na carreira 11, faremos a mesma coisa com o próximo aumento. Então, a gente vai começar na carreira 11 com 2 pontos sozinhos. Vamos fazer essa sequência de 5 repetições de aumentos, só que agora com 4 pontos baixos. Então, vamos fazer 4 pontos baixos sozinhos, um aumento por 5 vezes e vamos finalizar aqui, antes de chegar no marcador, com 2 pontos. Essa será a carreira 11, que finalizará com 34 pontos. E na carreira 12, a gente vai fazer também 2 pontos baixos sozinhos. Aqui, a nossa repetição será com 5 pontos baixos, um aumento por 5 vezes. E finalizaremos aqui com 2 pontos baixos até chegar no marcador. E essa carreira, que é a carreira 12, terá 39 pontos. Então, eu vou fazer essas carreiras, da carreira 10 até a carreira 12, fazendo esses aumentos e já retorno com vocês. Finalizei, então, todas essas carreiras de aumento. E agora, na carreira 13, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. E aqui no próximo, um aumento. A gente vai fazer essa repetição aqui, ó, de 3 pontos baixos, um aumento, por 9 vezes. Então, 9 vezes fazendo 3 pontos baixos, um aumento. E aí, quando chegar aqui no final, vai ficar faltando 3 pontinhos, a gente finaliza com esses 3 pontos, tá? E aí, a carreira vai ter no total 48 pontos. Vou fazer aqui e já retorno. Vamos fazer a carreira 14 e nela a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, no total, vai ter 48 pontos nessa carreira. Então, eu finalizei a carreira 14, que foi de ponto sobre ponto. Vamos fazer agora a carreira 15 e a carreira 16. Na carreira 15, nós vamos fazer 7 pontos baixos corridos. 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, a gente vai fazer um aumento. Vamos fazer essa repetição por 6 vezes, até chegar no marcador com 54 pontos. Com 7 pontos baixos, um aumento, até chegar no marcador. E depois, nós vamos fazer a carreira 16, com 8 pontos baixos sozinhos e um aumento. Vamos repetir isso por 6 vezes até chegar no marcador com 60 pontos. Voltei aqui, pessoal, e voltei assim bem adiantada para explicar bem direitinho para vocês, tá bom? O que eu fiz aqui? Depois que eu terminei a carreira 15 e 16, que foi a carreira de 7 pontos baixos, um aumento por toda a volta, e depois a carreira 16 com 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta, eu fiz 6 carreiras de ponto sobre ponto.
Então, 6 carreiras, contendo 60 pontos cada uma, tá? Da carreira 17 à carreira 22. Depois que eu fiz isso, eu já coloquei os olhinhos. Como que eu contei os olhinhos? Eu contei aqui do bico, que são 2 pontos, 2 carreiras, desculpa, de marrom, e depois a gente vem vindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, entre a carreira 10 e 11, eu coloquei os olhinhos. Coloquei o primeiro e dei um espaçamento de aproximadamente 7 pontos para colocar o outro, tá? Entre 7 e 8 pontos. Aí você coloca para ver direitinho, porque depende do aperto do seu ponto, tá? Outra coisa importante que você tem que observar é que como aqui é a espiral, se você colocar exatamente na carreira entre a carreira 10 e 11, os dois olhos, pode ser que um fique mais para baixo do que o outro. Aí você tem que subir um olho para a carreira de cima, tá? Vai encaixando aí até ele ficar bem certinho, tá bom? Então, eu coloquei os olhinhos aqui e agora nós vamos começar a fazer as nossas diminuições. Então, na carreira 23, nós vamos fazer 8 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vou fazer a minha diminuição, que é pegar dos 2 pontos da frente as alcinhas da frente. Então, eu pego a alcinha da frente do próximo ponto e do ponto seguinte também a alcinha da frente e faço um ponto baixo. Puxo a linha lá atrás, fico com 2 alcinhas, puxo a linha de novo e fecho. Então, fiz meu ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo essa repetição de 8 pontos baixos, uma diminuição, por 6 vezes, até chegar aqui no marcador com 54 pontos. E eu vou fazer uma sequência de diminuições, até chegar a 2 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer então a carreira 24, que é 7 pontos baixos sozinhos, uma diminuição. Vou fazer essa repetição por 6 vezes, chegar no marcador com 48 pontos. Na carreira 25, 6 pontos baixos sozinhos, uma diminuição por 6 vezes, chegando no marcador com 42 pontos. Na carreira 26, 5 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes, chegando no marcador com 36 pontos. Na carreira 27, 4 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes, chegando aqui com 30 pontos. Na carreira 28, 3 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes, chegando aqui com 24 pontos. E a carreira 29, com 2 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes, chegando aqui com 18 pontos. Então, eu vou fazer todas essas diminuições e já retorno com vocês. Agora, a gente vai começar a colocar, depois que a gente chega em 2 pontos baixos, uma diminuição, a gente vai começar a colocar aqui o enchimento de fibra siliconada. Aí, a gente coloca e com o auxílio aqui da agulha, a gente vai empurrando bem na pontinha aqui, tá? E aí, depois, você vai colocando normalmente até fechar bem com o enchimento, tá? Prontinho, enchi a cabecinha toda. E aí, agora, a gente vai fazer as 2 últimas diminuições, que são na carreira 30, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. Vamos repetir isso por 6 vezes, aí vai totalizar 12 pontos. E depois a gente vai fazer toda a volta de diminuição. Então, a gente vai pegar todos os pontos e fazer diminuições, que ficará com 6, a gente fará no total, né, 6 diminuições, ficando com 6 pontos no final. Então, agora, ó, enchi tudinho. E nós vamos fazer as 2 últimas carreiras da cabeça, que é a carreira 30 e 31. Na carreira 30, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, por 6 vezes, até chegar no marcador com 12 pontos. E a última carreira, a gente vai fazer toda ela em diminuições. Então, serão 6 diminuições seguidas, até chegar no marcador
E aí a gente finaliza com 6 pontos. Então, finalizei aqui, fiz minha última carreira, e aí eu puxo aqui o fio e vou colocar ele numa agulha de tapeceiro. E agora a gente vai pegar as alcinhas de fora do ponto, ó. Somente as alcinhas de fora. E aí não precisa apertar não, tá? Faz aqui bem soltinho. Aí depois que você termina, é só você puxar. Quando fizer esse biquinho aqui, você entra no meio do bico, sai por algum pontinho. Vem aqui, ó, pega uma alcinha mais próxima e dá um nó. Entra aqui por dentro do fio e puxa, dá um nozinho. Aí você entra pelo mesmo buraquinho, sai por um outro ponto. Vai pro ponto da frente e joga lá pra frente. Aqui você tem que tomar bastante cuidado, não pode apertar. E só cortar o fio agora. Prontinho, a gente finalizou a cabecinha. Vamos fazer a orelhinha agora e nela a gente vai utilizar também a mesma linha que a gente utilizou para a cabeça, tá? A linha Craft, a cor dela, a numeração é 7096. Então, a gente vai fazer aqui um anel mágico. Sem contar com essa correntinha que a gente acabou de fazer, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos dentro desse anel. Fiz 4 pontos baixos no anel e eu vou fechar e virar o trabalho. Aí aqui no primeiro pontinho, nós vamos fazer o nosso ponto baixo. Vamos fazer mais um ponto no mesmo ponto. Então, aqui nós fizemos nosso primeiro aumento e a gente vai fazer aumento por toda a volta. Então, se nós temos 4 pontos aqui, no final teremos 8 pontos na segunda carreira, tá bom? Vou fazer aqui e já retorno. Então, fiz aqui meus 8 pontos. E agora eu vou para a terceira carreira, coloquei o marcador. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Então, eu finalizei aqui, finalizei com 12 pontos. Agora, nós vamos fazer, a gente já vira aqui o trabalho, ó, coloca ele pra cima, tá? Não esqueça de dar o nozinho aqui, cortar o fio do anel mágico e a gente coloca o trabalho pra fora. E a gente tem que colocar o dedo aqui, ó, e arrumar ele bem direitinho, tá? E agora, nós vamos fazer a carreira 4 com 2 pontos baixos. E um aumento. Então, agora eu vou fazer essa carreira, 2 pontos baixos, um aumento até chegar no marcador com 16 pontos. E na carreira 15 a gente vai fazer carreira de ponto sobre ponto. Então, vai ser
16 pontos também na carreira 5, tá? Vou fazer essas 2 carreiras e já retorno. Pronto, agora vamos para a última carreira. E nessa última carreira aqui a gente vai fazer de ponto sobre ponto. Então, a carreira 6 será de ponto sobre ponto. Com 16 pontos. Agora aqui é só cortar a linha. Corta um tamanho bom para fazer uma costura. E puxa o fio. Agora eu vou afundar os olhinhos e eu vou utilizar a agulha para a boneca da Círculo, tamanho 12 centímetros. Se você tiver aí uma agulha de tapeceiro, você também pode utilizar ela, tá? Eu vou entrar aqui embaixo da cabecinha, utilizando a linha bege, a mesma linha da cor da cabecinha, cor craft. E vou introduzir aqui na lateral do olhinho. Deixo um tanto de linha para fazer um nozinho depois. Venho aqui na mesma direção praticamente, ó. Coloco a agulha. E aqui eu já vou sair lá do outro lado. Tem que ser bem rentezinho o olho, tá? O máximo que você conseguir. Jogo lá pro outro lado, faço a mesma coisa. E aqui entro aqui nessa ponta e saio da onde eu parti. Aqui, ó. Agora eu jogo essa partezinha aqui, ó, esses 2 fiozinhos que ficaram para baixo e puxo até eles sumirem, ó, até eles irem para baixo do olho. Se você tiver dificuldade, é só você pegar a agulha e jogar aqui para baixo do olho. E aqui você pode cortar o fio aqui, né, se sobrar muito, e puxar. Aí você puxa até que os 2 fiquem iguaizinhos e fundinhos do jeito que você quiser. Ou pouco ou muito, vai depender do seu gosto, tá bom? E aí, quando ficar bom, você dá 3 nozinhos aqui e aí eu retorno com vocês. Então, depois que vocês fizerem isso, vocês colocam os fios na agulha de tapeceiro e no mesmo buraquinho que você deu o nozinho, você joga lá pra dentro e aqui você pode cortar o fio. Estou aqui então com a minha agulha para boneca novamente, um fio preto fino, que esse aqui eu tô utilizando o fio Cleia da Círculo, pra gente fazer os cílios, tá? Aí eu vou vir aqui, você pode também utilizar a mesma coisa que eu falei da outra vez, é a sua agulha de tapeceiro. Se ela for curtinha, você não conseguir passar direto para esse olho para fazer os 2 ao mesmo tempo, você faz o que eu tô fazendo aqui, ó, de jogar o fio aqui em cima para fazer desse lado, depois você joga o fio para cá para fazer desse lado, você faz separado, tá? Então, aqui eu joguei o fio aqui mais em cima, venho aqui, ó, nessa pontinha, deixo um fio para fazer o arremate depois. Aí, aqui você vem bem aqui embaixinho, ó.
Então, aqui eu joguei o fio aqui um pouquinho mais para baixo, ó. E joguei o fio aqui mais retinho, tá vendo? Vou voltar no mesmo buraquinho. Ó, no mesmo buraquinho de onde eu vim. E vou jogar esse fio mais para cima um pouquinho. Vou jogar lá pro outro lado. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado. Aí você vai olhando para você fazer bem certinho, tá? Depois que você fizer a mesma coisa para esse lado, quando você finalizar, que você voltar aqui para esse ponto aqui, que a gente sempre vai e volta nele aqui, né? Até ficar pronto os cílios, a gente joga o fio aqui de onde a gente veio. Dá 2 nozinhos. Coloca na agulha de tapeceiro novamente. Passa por alguns pontos aqui por dentro e corta o fio. Eu posicionei aqui a cabecinha pra gente costurar. E como que eu posicionei, né? Aproximadamente, para vocês verem. Mais ou menos, ó, na carreira 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras antes de fazer essa curva, tá? Então, contando aqui do anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na carreira 14, eu encaixei o corpinho, tá bom? E aí, aqui, você tem que virar o meio para colocar o corpinho bem no meio, tá? E aí, como que a gente vai fazer a costura? Você vai botar o fio na agulha de tapeceiro. E aí, a gente vai pegar aqui, ó. E vamos entrar no ponto completo aqui, ó. Porque eu sempre, quando eu vou costurar, eu sempre pego só uma alcinha. Mas agora eu vou pegar um ponto inteiro. Pego um ponto inteiro. E puxo. Puxa bem, viu? E vai olhando. Aí aqui eu pego a alcinha de fora da cabeça. Desculpa, do corpo. E aqui eu volto novamente da onde o fio veio, ó. Quando o fio entrou aqui no corpo, ele veio daqui. Não sei se vai dar pra ver por conta do alfinete. Eu vou tirar o alfinete, ó. Ele veio daqui, ó. Então, eu peguei esse ponto aqui, o primeiro ponto eu peguei esse ponto. Então, eu vou entrar no finalzinho desse ponto, ó. E vou pegar o ponto da frente. Então, a gente sempre vai pegar da onde o fio veio pro ponto da frente, tá? A gente sempre vai voltar um pouco, tá bom? Ao invés de pular um ponto. E aí, a gente vai fazendo assim. Vou fazer mais uma vez para vocês verem direitinho. Aperta bem, aí a gente vai olhando para ver se tá certo, gente. Então, ó, eu vou pegar a alcinha do corpo, ó. Peguei a alcinha do corpo e tá aqui a alça, ó. Ó onde tá aqui, ó. Então, eu vou pegar, vou passar no corpo, vou entrar no mesmo ponto, de onde a alcinha tá, e vou pegar um ponto inteiro. Olha lá. Tá? Eu vou fazendo isso até chegar no final aqui e já volto com vocês. Então, eu cheguei na minha última alcinha, e aí eu já peguei a alça do corpo e tô passando pelo ponto da cabeça.
E aí a gente aqui faz um nozinho. E agora aqui você vai passar algumas vezes por dentro da cabeça e do corpo, ó. Passo pelo corpo e pela cabeça. Aí você sempre sai num ponto que dê pra você esconder depois, ó. Aqui, por exemplo, tá vendo? Vou dar algumas voltas assim, ó. E depois vou dar mais um nozinho. Então, venho aqui novamente, ó. E finalizo quando eu chegar aqui atrás com mais um nó. Vamos começar agora a costura da orelhinha. E para fazer a costura da orelha, eu dei do olho para cima mais ou menos de 8 a 9 carreiras, tá? E aqui eu marquei aqui, ó, a ponta do olho, a ponta da orelha. A ponta do olho, a ponta da orelha, tá, ó. Tá bom? E aí eu botei aqui os alfinetes. Vamos fazer a costura? E a costura a gente vai fazer como a gente costuma fazer, eu costumo fazer aqui no canal, que é pegando uma alcinha da cabeça. Essa orelha a gente vai fazer ela tanto na parte da frente como na parte de trás, tá? Então, eu peguei uma alcinha aqui, ó, da cabeça, puxo e pego de baixo pra cima a alcinha da orelha. Venho aqui, pego uma alcinha mais próxima da cabeça e uma alcinha aqui da orelha. Pego uma alcinha mais próxima da cabeça e pego da orelha. E vou fazendo isso, vou fazer aqui na lateral até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Estou no último ponto e antes de finalizar ele, eu entro aqui com a agulha para poder dar um nozinho. Aperto bem o nozinho e jogo lá para dentro. Atravesso aí a linha na cabeça. E corto o fio. E aí, pessoal, voltei então, aqui depois que eu costurei as orelhinhas. E a gente vai fazer agora, colocar os espetinhos aqui do ouriço, tá? Eu vou colocar na linha mesmo, ó. Vou fazer com linha, não vou fazer nenhum ponto. A gente só vai amarrar as linhas aqui na cabecinha e no corpo, tá? Eu vou usar 3 tipos de cores. A primeira cor, que é essa daqui, é bege, é 7564 porcelana. A marrom é 7569 brigadeiro. E essa cor aqui, meio bronze, né? Meio, não sei nem dizer que cor é essa. Meio ruiva, né? É a 7220 tâmara. Essas linhas eu tô usando da amigurumi mesmo. Não tô usando amigurumi soft, tô usando amigurumi, tá? Pra fazer esse detalhe aqui de trás, porque a amigurumi tem um brilhinho, né? É uma linha que tem... Ela é mais brilhosa, não é tão opaca. E eu acho que vai dar um efeito melhor aqui atrás, tá?
Então, eu cortei elas em 10 centímetros, mais ou menos, cada uma. Não precisa ter uma regra, né? É só para ter uma noção de tamanho de cada uma. Aí, eu cortei uma e fui cortando as outras com base naquela que eu cortei a primeira, tá? E aí, aqui atrás, a gente vai fazer um ajuste aqui no pescoço para deixar um pouquinho mais firme a cabeça, tá? E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa parte aqui e a demarcação. Aqui eu coloquei um Vzinho com alfinetes e aqui eu fui descendo bem aqui, ó, no finalzinho da costura do braço, ó, na parte da frente, tá? Aqui, ó. Então, eu fui descendo aqui reto e reto aqui também, tá? E aí, depois que eu terminar a cabeça toda, porque eu vou preencher isso aqui tudo, eu venho aqui para a parte do corpinho, tá? Eu vou fazer aqui a parte do pescoço para vocês verem como é que é. E vou fazer uns dois aqui na parte da cabeça para vocês verem também. Então, aqui eu tô usando a agulha 1,75, uma agulha mais fina que você tiver aí. E a gente vai pegar ponto por ponto aqui do pescoço, tá? Então, eu peguei esse aqui, agora eu vou fazer esse aqui. Vou entrar no ponto da cabeça lá e vou colocar o fio, ó. Vou puxar o fio. Ó, puxei o fio aqui na cabeça e agora eu vou pegar um ponto do pescoço. E vou puxar também. Olha, então ficou assim, ó. Uma parte do pescoço e um pouco aqui do corpo, ó. Tá vendo aqui? Aí a gente dá um nó. 2 nós, né? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui na ponta, ó. Onde eu marquei com alfinete, tá? A mesma coisa aqui desse lado. Então, aqui no pescoço, eu vou pegar ponto por ponto, tá, gente? Então, peguei esse ponto aqui, venho pro do lado. Tô com uma agulha mais... Voltei aqui pra gente dar uma firmeza maior no pescoço. E antes da gente começar a colocar os espetinhos aqui, ó, a gente vai vir aqui, debaixo do braço. Eu tô aqui com uma agulha de boneca, né? Você pode usar a sua agulha de tapeceiro. E eu vou utilizar a linha marrom. Então, eu vou entrar aqui debaixo do pescoço. E vou entrar aqui na lateral, ó. Então, eu deixo um fio aqui sobrando, para depois arrematar. Eu vim aqui, ó, subi aqui um pouquinho mais pra cima, tá vendo? E aqui eu vou entrar nesse pontinho de cima e voltar lá pra onde o fio veio. Bem aqui debaixo no braço. Depois que você botar aqui, ó, os dois no mesmo, você pode dar uma boa puxada, tá? Pode puxar bem, dar uns 2 nozinhos aqui, pegar a agulha de tapeceiro, colocar no mesmo buraquinho e jogar lá pra dentro, tá? Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Vou cortar um pouco do fio,
Então, os 2 nós. Repare que eu coloquei para dentro da onde a gente vai fazer o detalhe aqui com os cabelinhos, tá? Exatamente porque não tem problema que aí não vai aparecer nenhuma imperfeição, tá? Aí a gente pega aqui, entra no mesmo buraquinho, joga lá pra dentro e corta o fio. Esse procedimento nós vamos fazer do outro lado, do mesmo jeitinho, tá? E vamos fazer aqui em cima. Então, você vai entrar com a agulha aqui no meio, entrar aqui e sair bem aqui em cima. Tá vendo que tá com um buraco aqui, ó? Fundo. É porque eu já fiz. Entrei aqui e voltei, saí aqui da onde eu parti, tá? Então, é o mesmo procedimento, tá bom, gente? Vamos fazer aqui em cima e aqui dos dois lados. Então, voltando aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu senti que a cabeça estava muito mole mesmo. Então, eu peguei, além de ter feito esse aqui da lateral, esse aqui da cabeça aqui em cima e esse aqui da lateral, eu fiz mais um aqui, tá? Aqui e aqui, ó. Então, pegando o fio, passando com a agulha de tapeceiro, dando nó aqui e puxando bem. Foi o jeito que eu encontrei de deixar um pouquinho mais firme, tá? Tá um pouquinho mais firme a cabeça. Então, aqui, fora essa parte aqui que eu mostrei pra vocês, que eu dou um nozinho e tal, também é bom fazer, tá? Tudo pra cabeça ficar mais firme. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de cima da cabecinha, tá? Pra vocês verem como é que é. Então, eu demarquei, ó. E aonde eu demarquei, eu já vou cobrir tudo, porque aí eu já sei, vou fazer aqui na lateral, porque aí eu já sei de onde eu posso fazer, né? Que aí eu cubro tudo aqui depois. Então, eu fiz esse primeiro, tiro a agulha, ó. E vou fazer esse segundo aqui. Vou tirar a agulha, vou entrar, agulha não, né? O alfinete. Vou entrar com a agulha aqui. Vou puxar o fio. E entrar. Aí, você dá uma ajustadinha aí no fio, para ele ficar mais ou menos certinho. E puxa. Os 2 fios. Tá ruim para poder filmar, mas é basicamente isso aqui, ó. E aqui você ajusta. Então, eu vou fazer isso aqui. É claro que isso aqui tá grande, né, gente? 10 centímetros fica um pouco grande. Mas a ideia é que a gente consiga fazer direitinho, né? Não ficar tão curto pra gente conseguir colocar. E depois a gente vai ajustar com a tesoura, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui em toda a lateral e depois vou preencher toda a cabeça. Vou fazer mais um pra vocês verem. Então, pega aqui, ó. Eu sempre vou intercalando, pega um de cada cor cada vez, tá? Então, aqui, tá aqui a agulha, eu entro aqui. Agulha não, no alfinete. Entro com o alfinete aqui, ou agulha. Aí, fica os 2, você dá uma ajustadinha. E puxa aqui. Tá vendo aqui? Então, a gente vai continuar fazendo isso aqui em tudo, tá? Quando eu terminar a parte da cabeça toda, eu volto com vocês.
Pessoal, então agora eu voltei para mostrar para vocês que eu preenchi toda a cabecinha. Preenchi essa região aqui, ó, igual eu tinha mostrado para vocês. Aqui a lateral, perto da orelha, tá vendo? Até o fundo. E preenchi todo a parte da cabecinha, tá? Eu achei que não ia ficar legal preencher essa parte aqui também. Então, eu decidi deixar somente a cabecinha, tá? E aparei, claro, né? Aparei um pouco para poder ficar direitinho. E uma coisa muito importante que vocês têm que observar é na hora que vocês forem fazer aqueles ganchinhos que eu falei para vocês, de dar uma puxada aqui para prender o pescoço para que ele não fique mole, tá? De duas umas, pessoal, vocês podem ou fazer esses ganchinhos, caso vocês queiram um pescocinho mais fino, do padrão, ou vocês podem chegar aqui, quando vocês subirem aquelas 7 carreiras de ponto sobre ponto, vocês continuem e deixem ele reto, né? Porque o ouriço, ele é um pouco inteiriço, né? E aí você vai ter um pescoço bem largo para poder costurar e pode ser que não fique tão mole, tá bom? Então, o que eu fiz foi fazer vários ganchos aqui. Eu fui por dentro do corpinho, por aqui por dentro, saí na cabecinha, puxei bem, dei 2 nozinhos aqui com agulha, né? Puxei, entrei aqui por baixo, sair no ponto da frente, entrando sempre por dentro do corpinho para sair no mesmo ponto de onde você partiu. Dá uns nós, depois você esconde, joga a linha lá para dentro e corta o fio. Igual a gente faz para arrematar, né? Alguma coisa que a gente costurou, tá bom? Então eu fiz dessa forma, achei que ficou legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse ouriço. Deixem o seu like, me apoiem aí no canal. Se vocês fizerem ouriço, me marquem lá no Instagram poli.helfsten.crochê. Vou adorar ver o seu bichinho, tá? Um beijão, tchau, tchau!